A Zezé deu um exemplo de militância a nível do trabalho dela, né? Com o catálogo que está aí e que agora ninguém mais pode negar a existência, né, desse material, dizer que não existem atores negros no Brasil, que não existem atrizes negras, está lá. Que não estão organizados. Evidentemente. Agora, eu acho que nesse sentido também se poderia avançar mais ainda no sentido de uma organização deles próprios, entendeu? E delas próprias, sobretudo, na medida em que, infelizmente, a gente percebe também no interior do movimento negro uma postura machista, não há dúvida, né? Uma postura de reprodução, né, das práticas do patriarcalismo vigente na sociedade brasileira, né? Aí a minha crítica também que vai com relação ao homem negro, sem sombra de dúvida, né? Porque muitas vezes a gente também marginalizada por eles, né? E no caso das atrizes negras, o que a gente vai perceber é justamente também a mesma coisa, né? Quer dizer, uma espécie assim de marginalização em face da postura dos seus companheiros, né, de trabalho, né? Ficam a par. Ficam a par, né? Ou então eles querem estar sempre à frente de tudo, né? Eles querem ser os grandes direcionadores políticos da questão. Quando eu acho que nós, sem sombra de dúvida, justamente pelo fato de sermos, né, o foco, né, das discriminações racial e sexual, nós temos um potencial político e ideológico muito maior do que o homem negro, tranquilamente, né? Porque nós levamos esses dois elementos aí, né? E temos também uma tradição cultural da maior importância, né? Que é o nosso inconsciente cultural ancestral, que eu acho que tem uma importância muito grande na postura da mulher negra no que diz respeito às nossas lutas, né? E veja, quando você vê uma Ruth de Souza escrevendo um livro, né, sobre a vida dela, quando você vê uma Zezé Mota fazendo um catálogo, né, quando você vê uma Zenaide, né, brigando, né, com uma grande guerreira que ela é. Montando né? espetáculo. Montando espetáculo, né? Garcia escrevendo texto para teatro. Exatamente. São mulheres assim extraordinárias e que não têm espaço. Porque o espaço não lhes é dado, na medida em que elas não se encaixam, não se enquadram, né, nos estereótipos estabelecidos. Lélia, você acha que tem alguma forma de Lélia, você tem alguma forma de organização para o negro fazer seu próprio roteiro, dirigir, gravar e produzir? Claro que sim. Qual? Claro que sim, bom, não está eu no Barrio João Balas, não é verdade? Mas uma coisa maior. Porque... Uma coisa maior, sim, veja, nesse sentido, existe, né? Existem meios de você... que possa abranger todo mundo. Exatamente, né? de você conseguir financiamentos, de você conseguir meios assim, econômicos, financeiros, para a realização, né, do que você pretende. De divulgar essa coisa que existe, que são as fontes financiadoras, que as pessoas podem fazer projetos e conseguir fazer seus trabalhos. Existe uma máfia, uma coisa que segura essa informação. Certo. Qual a forma de divulgar? Não, acho que a gente tem que furar isso. Acho que tem que furar para fazer cinema. Claro. Negro, não. Eu acho que justamente no momento em que haja uma organização interna, né, dessas mulheres negras que tem essa atividade profissional específica, no momento em que elas se unirem, que elas se organizarem, elas vão fazer muito mais do que tem feito até agora. Essa é a minha perspectiva. É organização, né? Solidariedade e organização, né? Isso daí é que é básico, é que é essencial, certo? Você acha, Lélia, que adiantaria no Brasil o tipo de legislação que tem nos Estados Unidos, por exemplo, que exige uma participação de tantos por cento, né? Eu acho que sim, né? Quer dizer, seria a famosa discriminação positiva, né? Inclusive não só nesses, digamos, em filmes, em peças teatrais, etc. e tal, em anúncios de televisão, como existe nos Estados Unidos, mas também a nível da própria produção, né? E a nível também das próprias, de uma legislação pública, certo? Quer dizer, por exemplo, a nível da educação, nós sabemos que as nossas crianças, né, elas sofrem uma desigualdade violentíssima em termos de educação. A gente sabe que uma criança negra que nasce hoje, ela tem muito menos possibilidade de chegar à universidade do que uma criança branca, né? Tem 6, 7 vezes menos oportunidade de chegar lá e, de modo geral, chega muito pouco quando chegam nas universidades de menor nível de ensino, menos qualificadas, etc. Caríssimas, aí não consegue muito pagar, caras. né? Então,
eu acho da maior importância que a gente possa, né, que o movimento negro, por exemplo, atue junto, né, às autoridades públicas no sentido de criação de uma legislação nesse sentido também, né? Quer dizer, o que normalmente se chama de uma discriminação positiva, né? Quer dizer, para que efetivamente a gente possa avançar no sentido da igualdade de oportunidades, né? Porque, de repente, para nós é uma luta muito grande, né? Você conseguir chegar no mesmo pé de igualdade com uma pessoa branca na sociedade brasileira, né? Isso em todos os níveis, né? Inclusive a nível da produção, em termos de teatro, de cinema, de televisão, né? Mas veja que algum esforço já foi feito, né? A gente sabe do esforço, por exemplo, como é da cor da pele, né? Que o pessoal tentou fazer alguma coisa, mas acabou dançando, né? Na TV Rio, né? Mas me parece... Na TV Rio, como nos outros projetos também. Nos outros projetos todos, né? Eu não estou sabendo bem o que aconteceu com o pessoal. Exato, né? E por que existe isso, né? Evidentemente que está aí. Isso é uma prova patente, né? Desse racismo não assumido existente na sociedade brasileira, né? Do racismo, que eu chamo de racismo por denegação, né? Quer dizer, a denegação é uma categoria do pensamento freudiano em que você nega que alguma coisa faça parte de você, né? E que, embora aquela coisa faça parte de você. Então, nas sociedades da chamada América Latina, esse racismo está muito presente e fundamentalmente nos meios de comunicação. Nos meios de comunicação visual, né? Nos meios de comunicação de massa, no caso da televisão, né? Você vai constatar que retornando à questão da mulher negra aí, né? Você percebe, por exemplo, naquela novela Corpo a Corpo, né? Veja que me pareceu assim um dos exemplos mais óbvios, né, do paternalismo branco em cima da gente, né? Porque veja, embora a Zezé tivesse um papel assim importante na novela, né? Tivesse família, pela primeira vez pintada de uma família negra, etc. e tal, mas veja que eram os brancos da novela que assumiam o discurso do movimento negro. Não eram os personagens negros que assumiam esse discurso. Junto com ela. Não. Eram sempre os brancos que sabiam tudo a nosso respeito, que diziam tudo, né? Veja que o namorado, né, do personagem da Zezé, ele falava coisas que são nossas de movimentos negros. Então, normalmente eles não falam. E você tem aí um exemplo típico de uma apropriação contínua de tudo aquilo que a gente produz. Sabe, eu quero ir mais longe e mais fundo nessa questão. Quer dizer, uma apropriação não só a nível intelectual da nossa produção enquanto movimento negro, mas também uma apropriação da nossa produção cultural. Você está entendendo? Quer dizer, então, de repente, quer dizer, se a gente for falar em termos de inconsciente cultural brasileiro, esse inconsciente cultural é negro, né? E os brancos se apropriam disso, né? E nós vamos constatar, então, que para a mulher negra, o lugar que lhe é reservado é sempre o lugar menor, né? É o lugar da marginalização, é o lugar do menor salário, é o lugar do desrespeito com relação à sua capacidade profissional, né? Personagens secundários. Sempre personagens secundários, quer dizer, paisagem, né? Onde os brancos são protagonistas. Embora tenha havido mudanças, a gente não pode também negar isso, mas essas mudanças a gente percebe que elas se dão num sentido muito mais sofisticado de reafirmação dessas posturas paternalistas, né? Veja, há pouco tempo essa série que passou, né, sobre a abolição foi trágica, né? Foi trágica no sentido seguinte, porque não deixou, né, a menor expectativa de organização. Você veja, aqueles que estavam organizando, quer dizer, foram todos mortos, assassinados, né? E aí eu me lembro, por exemplo, do filme Quilombo, que foi tão criticado, né, pelos especialistas de cinema, mas foram criticados porque, fundamentalmente, o filme não foi criticado, o interessante é isso, né? Foi criticado por uma presença muito grande de negros no filme, né? A estética do filme é que foi criticada, né? Mas veja, nesse filme você tem
a esperança da continuidade da luta, né, colocado, né, não só do encontro do Zumbi com Camoanga, né, o confronto que existe, quer dizer, a própria questão da organização. O suicídio para não ser preso. Exatamente, né, e o encontro do Zumbi com Camoanga de um lado, né, e do outro lado, né, aquela lança, a lança que ele atira no espaço, né, que significa a continuidade. Agora, nessa série, o terrível, né, em pleno 1888, que eles dizem que é o centenário da abolição, né, o que a gente percebe é que essa série, de uma forma ou de outra, ela aponta que não se quer centenário de abolição nenhuma, no momento em que todos, né, os personagens que representavam o negro organizado, né, organizado nos quilombos, etc. e tal, todos são liquidados, foram todos assassinados, né, e não fica ninguém. Nenhum deles sobrevive, né, nenhum deles permanece. E eu achei muito interessante, né, que, embora muito triste, né, porque as nossas crianças estão vendo a série, viram a série, né, as nossas crianças que estão aí buscando, né, elementos não só de informação, mas de identificação, né, para a criação da sua própria identidade, né, para a construção da sua identidade, e a gente percebe que de repente morre todo mundo, não tem como construir a própria identidade, né.